todos muito bem-vindos para a live oficial deste livro, Espectro Autista Feminino. Esse livro, com certeza, é um legado para a sociedade. Em um mundo que há tão pouco estudos relacionados ao transtorno do espectro autista em mulheres, nós criamos essa obra literária que está sendo lançada oficialmente hoje. Leva a minha coordenação e a coordenação geral da doutora Lígia Pereira. Durante 12 meses nós trabalhamos para que você tivesse em suas mãos esse belíssimo livro. Além disso, durante essa live nós iremos sortear 30 livros. Esses livros irão sair daqui, autografados por mim. Então fique, compartilhe essa live e agora se prepare para escutar um pouco de cada um dos capítulos, como esse livro poderá te ajudar e conhecer um pouco dos nossos coautores. Deixa eu já adicionar a minha querida doutora geral desse livro, juntamente a mim, doutora Lígia Pereira. Já enviei o link para ela. Um beijo, inclusive, ao Djalma. Bom dia, Lígia. Bom dia, agora sim. Agora foi. Começou a dar um ataque cardíaco quando não estava entrando aí ou foi tranquilo? Pois é, eu fiz uma busca aqui, o Instagram não é a minha especialidade, mas agora eu consegui. Muito Que obrigada. legal. Lígia, por favor, conte um pouco da sua história, conte como foi o processo desse livro e o que você acredita que esse livro pode representar aí para as pessoas. Pois é, a construção desse livro foi muito emocionante, tem muita história realmente, e eu preciso agradecer a generosidade, agradecer por ter conhecido seus amigos, colegas, alunos, e tive a oportunidade de trabalhar de pertinho com a maioria deles, outros tiveram uma escrita mais independente, mas como você disse, foi um ano de muita pesquisa, busca, lapidação dos textos, tudo para que tanto os profissionais quanto as famílias e principalmente as autistas tivessem essa oportunidade de se conhecerem melhor e de se sentirem representadas. Nós temos algumas obras, né, em inglês, outras, né, obras de outros países, então queríamos ter aqui no Brasil também a nossa. Que sensacional. E sobre os seus capítulos, Lígia, o que você trouxe aí de conhecimento para as pessoas? Pois é. Então, começamos com o diagnóstico preciso, porque esse é o ponto fundamental, é o que tem sido mais discutido hoje em dia. Existe muita confusão, a gente tem visto aí em entrevistas que as pessoas não têm clareza sobre essas diferenças entre apresentação feminina e masculina do autismo. Na verdade, existem outros grupos populacionais também um pouco excluídos que nós estamos compreendendo, né, começando a compreender agora. E no caso das autistas, existem até estudos de décadas atrás mostrando que é um grupo que está no espectro, no extremo invisível do espectro. Então, por isso, a gente quis começar aqui com o diagnóstico preciso para que as pessoas tenham mais clareza, né? Saibam melhor como fazer o rastreio e superar esses obstáculos. Perfeito. Depois, no capítulo 4, tem além dos protocolos, então foi uma atualização das diretrizes para que a gente consiga, né, melhorar justamente o rastreio e saber quais são os protocolos básicos. Geralmente eles são baseados em estudos realizados com amostras masculinas, e por isso, hoje em dia nós sabemos que esses dados não podem ser generalizados para a população, outros grupos populacionais, como é o caso das mulheres. Então, é claro que eles são úteis, DSM-5-TR está aí, né? E, inclusive, ele trouxe várias descrições mostrando que precisa de ter um olhar, né, mais apurado, mais aprofundado durante a avaliação quando se trata de pessoas com inteligência preservada. E fala sobre alguns casos né, alguns exemplos de mulheres que, né, podem esconder, mascarar as suas atipicidades ou então ter um aprendizado real. E aí, por isso, nós precisamos estar atualizados. Sensacional. E aí vem o livro por isso. E Depois tem mais um? nós vamos para... Tem vários. Tem vários. Tem o capítulo 32, que fala sobre as diferenças de gênero.
E aqui tem algumas pessoas, né, podem achar curioso ou ficar desconfortáveis porque, né, imaginam que tenha intenção política, que, né, que a gente esteja exagerando as Tomando, diferenças, tomando um mas viés ideológico, mas não, os estudos são muito claros que existe sim uma diferença nessa compreensão de ser, por uma série de explicações, e ali já vai falar um pouco mais, mas existe uma série de explicações porque a gente tem que falar sobre essa questão de gênero em pessoas neurodivergentes, principalmente em autistas. Por favor, Lígia, sim, continue. não, e não é só a identidade de gênero, tem esses estudos também mostrando que às vezes os autistas têm uma abertura maior, são menos apegados a essa estrutura, né, identidade de gênero, mas o que acontece é que tem duas teorias básicas sobre a configuração cerebral mesmo. Então, o Dr. Simon Baron-Cohen, no início do século, ele cogitou, fez a hipótese de que que os autistas tivessem o cérebro com a configuração mais parecida com a dos meninos neurotípicos. Então, foi a teoria do cérebro extremo macho. Depois de 10 anos, a doutora Suzanne Bergerot, ela cogitou também, fez a hipótese de que houvesse uma incoerência de gênero. Então, que as meninas autistas tivessem a configuração cerebral, né, mais parecida com a dos meninos neurotípicos, e o oposto acontecesse com os meninos. Meninos autistas com a configuração cerebral mais parecida com a das meninas neurotípicas. E aí não estamos falando sobre escolhas, identidade, gênero, nada disso. Nós estamos Estamos falando de falando sobre circuitos circuito. neurofisiológicos, circuitos neurofisiológicos, componentes neuronais, mais uma questão fisiológica e anatomofuncional. Sim, e sobretudo quando se trata dos circuitos, da conectividade do cerebelo com outras áreas cerebrais. Muito interessante e é essa linha de raciocínio que tem sido, né, que tem recebido mais respaldo científico quando tem os estudos de neuroimagem. E aí é muito interessante porque os pais também confirmam que as meninas neurotípicas, as filhas, elas tendem a ter maneirismos, gesticulação, às vezes um pouco mais parecida com a dos meninos, às vezes até gostos, né? Gostam de brincar com Lego e outros brinquedos, ou mesmo estar ao ar livre com os meninos. E isso é interessante porque quando a gente vai conversar com as mulheres autistas, seja na sua certificação, em outros ambientes, com as próprias autoras aqui, elas relatam o mesmo, que às vezes gostavam de brincar mais com os meninos. E são femininas, gostam Sim, de. Né? Aí é outro detalhe, mas também perfeito. abordamos essa parte. No capítulo 34, nós temos o diagnóstico tardio. E. Desculpa, Não eu é estou sobre lendo o mercado capítulo. de trabalho. Isso, a carreira. Eu estou lendo o capítulo Exato. da doutora Vanessa aqui. Então, nós falamos sobre carreira justamente porque quando eu dou aula na sua certificação, né, e quando nós estamos nos congressos, muitas pessoas falam que estão estudando autismo, que trabalham na área justamente porque elas se identificaram com as características, começaram a estudar e por isso elas se aprimoraram tanto, né? Virou realmente um hiperfoco e elas passaram a se dedicar a ajudar outras pessoas. E aí nós Perfeito. temos um capítulo sobre personalidade, que não é o último capítulo do livro, mas ele é um capítulo muito importante com muita história, porque nós abordamos esse tema, é importante realmente, né, no diagnóstico diferencial, saber o que é personalidade, o temperamento da criança, né, no início da vida, e se a menina é autista e tem os traços silenciados, nós sabemos que os períodos de transição podem desestabilizar as estratégias de compensação, de masking, assimilação e tudo, e aí aparecem os traços autísticos. Então, por isso, às vezes, há confusão entre o autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, e um transtorno de personalidade. Só que o livro já estava todo diagramado, né, doutor Tiago? E aí eu falei, gente, nós precisamos escrever esse livro específico sobre personalidade. E aí tenho que agradecer a Literária também, porque eles fizeram, Lídia, mas
nós vamos atrasar a impressão, né? A princípio não atrasaria, depois eles perceberam que sim e me deram menos de 24 horas para escrever. O doutor Tiago também falou, Lígia, fica à vontade, escreva e tudo. E aí eu escrevi em meio-dia a minha turma de revisão, que são os nossos três filhos, né? O Felipe está no sul, o Arthur aqui em Belo Horizonte, a Yara em Barcelona, todo mundo precisa ler, o Djalma lê, eu tenho duas amigas também que precisam ler antes que eu entregue os textos, então Michele Moisés, doutora Camila Bicalho, todo mundo fez uma força-tarefa, leu o texto, e aí nós entregamos no dia seguinte, Que né? E sensacional. a literária deu essa oportunidade. Mas não é o último capítulo. O último capítulo, então, eu escrevi com o Dr. Djalma Bambira, que é ginecologista, e aí fechamos o livro também, falando sobre climatério, menopausa, pós-menopausa, que já é um desafio muito grande para as mulheres neurotípicas e como nós estamos conversando aqui, os períodos de transição realmente podem afetar muito a vida da mulher autista e nessas fases, às vezes, é quando os sintomas, os traços atípicos vão surgir com maior intensidade. E olha só que curioso, talvez ela tenha passado por todas as outras fases de transição, entrada na escola, adolescência, casamento, faculdade, carreira, e está relativamente bem. Mas quando chega a menopausa, tem um estudo, inclusive, com esse título, quando o meu autismo quebrou, quando o meu autismo enguiçou. E aí, nesse período, surgem os traços, às vezes, clássicos. Mas temos recursos, felizmente, né? E a terapia hormonal, já uma especializado nisso, então cuida das nossas clientes desde esse período de puberdade até o climatério. Que É importante ter sensacional. esse apoio dos médicos. Que sensacional. Lígia, eu já. É que é de longa data, né? O meu carinho, o meu respeito e minha admiração por você, então eu não preciso ficar ruminando tantos elogios que eu sempre faço. Você é uma pessoa incrível, e por isso que eu faço questão de tê-la em tudo que eu faço. Nós vamos relacionado ao autismo feminino, principalmente, né? Então, você faz parte de todas as minhas certificações, de todas as minhas formações. Você está no Congresso Espectro. Eu queria há bastante tempo fazer esse livro e até a Lígia ali, eu conheço a Lígia um pouco mais intimamente falando, né? Então tenho mais proximidade e eu sei como a Lígia funciona, quanto zelo, capricho ela tem. E eu falei, Lígia, só vai existir esse livro se for com você. E é exatamente por isso que esse livro existe com você. Não tenho que lembrar também de agradecer ao querido Djalma, né? Djalma que está aí te apoiando sempre, deve estar ali da sala assistindo. Um beijo para você também, Djalma. A pessoa mais gentil e amável que eu conheci na vida chama-se Djalma. Então, é reflexo aí desse carinho que você também tem. Lígia, vamos começar chamando então os nossos convidados, os nossos coautores, começando pela doutora Jaqueline. E para você adquirir esse livro, basta você entrar no perfil de qualquer um dos coautores que aqui estarão. Basta você ir no perfil da Lígia, todos estão com o link na bio. Você clica lá no link da bio, você vai lá em comprar o seu livro. Ou aqui tem uma automação, você coloca essas três letrinhas EFA, que nós vamos enviar um link para você também, tá bom? Deixa eu já adicionar a Jaque aqui conosco. Eu tenho intimidade, vai falando Jaque, né? Mas a Jaqueline. Pronto, Jaque, já te adicionei para você falar um pouco do seu livro. E Lígia, sempre que você quiser a voz, você já puxa essa voz. Bom dia, Jaque. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Se apresente, fale quem você é, qual é o seu capítulo, como foi a sua história, por favor. Eu sou a doutora Jaqueline, sou pediatra. Para mim é uma honra estar aqui ao lado do doutor Tiago, da Lígia, que são os queridos. Né? Esse livro, a Lígia, a gente esteve juntas, né, Lígia? Eu fui daquelas que a gente ficou conversando, a gente ficou um tempo grande ali, reestruturamos, e foi algo grandioso, assim, não tenho dúvidas. Esse capítulo ele fala sobre o impacto da inflexibilidade no comportamento e na qualidade de vida da menina autista. E quando a gente fala
de inflexibilidade, a gente tem que pensar em flexibilidade, né? Flexibilidade é aquela capacidade que a gente tem de aceitar variáveis, de aceitar mudanças, né? De acompanhar e mudar comportamentos, o que é difícil para menina autista. E aí surge a inflexibilidade. E nesse livro eu pude contar a história, né, da minha cunhada, que inclusive foi atrás do diagnóstico depois de que conheceu a Lígia. Eu não falei isso para você, Lígia, mas a minha cunhada hoje, né, ela tem o diagnóstico, eu não contei, eu falei, eu vou deixar para o dia para contar para a Lígia, depois para você saber assim que foi muito importante na vida dela, foi através de você que ela foi atrás do diagnóstico, foi através de te acompanhar, que tudo começou. E nesse 1 ano da construção aí do livro, ela também estava na busca do diagnóstico, né? E ela conseguiu esse diagnóstico, ela tem. Então eu relato tudo que ela passou na infância até a vida adulta. E é um capítulo lindo, cheio de amor, cheio de uma história de vida assim linda e como a inflexibilidade impactou a vida dela, né? Porque na verdade ela sofreu, né, a vida inteira até a idade adulta. Hoje ela está com 49 anos, que foi quando veio o diagnóstico. Então, como isso impacta a vida da mulher, né? Da menina até a vida da mulher. Então, é uma história Santíssimo. linda. Eu creio que todo mundo vai ficar apaixonado e vai entender, vai se identificar, né? Que começa, é uma história que começa triste, mas ela termina feliz porque ela se descobriu, ela fez o diagnóstico e agora ela está numa nova etapa da vida dela e é lindo poder acompanhar isso, poder contar e compartilhar com tantas pessoas. Um abraço para sua cunhada. Então, depois você me passa o nome dela, Ah, por não, favor, tá doutora bom, Jaqueline. Lígia, eu faço sim. Bom, e Obrigada. esse é o capítulo da doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline é médica, atende pacientes autistas, atende pacientes neurodivergentes, atende no Pará, para quem é do norte, Para. mas também atende de forma online. É aluna da certificação, fez as formações, é uma pessoa que eu tenho extrema confiança. É uma pessoa do bem, acima de tudo. Eu acho que tem muito isso. Tem muita gente do bem nesse livro. E Jaque, muito obrigado. Gente, vai ser sempre um bate e volta rapidinho para que a gente possa colocar todos aqui. Muito obrigado pela sua participação e pela construção desse livro tão bonito, tá bom? Eu que agradeço, Thiago, Lígia. Beijo, um Beijo prazer. enorme. Ótimo dia. Vamos adicionar agora a doutora Rita, que também é, é aluna da certificação. O pessoal da certificação veio em peso para esse livro, né? Que também tem um capítulo muito bonito para contar. Olá, doutora Rita! Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E para A palavra é sua. estar aqui, queria agradecer primeiramente a vocês, queria agradecer ao Tiago e muito obrigada, Lídia, por toda a paciência, toda a troca. Bom, meu capítulo fala sobre a identidade da mulher, identidade ativa, né? É um capítulo que foi feito por um tempo invalidados. A gente lida com mulheres, né, que abdicam da sua vida para cuidar apenas do filho. E a gente lida com esses desafios diários, com a falta do cuidado político, do apoio social, das críticas, né, do apontamento. E esse capítulo retrata a realidade mundial. Foi muita troca, né, Lívia? Foi uma coisa muito buscada e procura, é um tema pouco procurado, pouco estudado, mas foi feito com muito carinho. A gente fala da quebra, né, do filho ideal, daquele filho ideal. E eu espero que vocês gostem, né, e se atualizem, busquem mais conhecimento e seja muito esclarecedor para todos que vão. Perfeito. Cortou um pouquinho o áudio da Rita, mas aqui o livro dela fala sobre a invisibilidade da mulher na maternidade atípica. Nós sabemos que muitas vezes é diante ao diagnóstico de um filho, de uma filha, que vem o diagnóstico de um pai ou de uma mãe. E essa invisibilidade, ou o heterocuidado, né? A gente cuida dos nossos filhos e esquecemos de nós, no caso, nós mulheres, que é especificamente esse livro. E a Rita escreveu aqui, com uma forma muito carinhosa, dedicada, esse capítulo. Rita, a Rita é do Rio de Janeiro. Na verdade, é Cabo Frio não, Rita. Petrópolis. É Niterói.
Petrópolis, perdão, eu sou terrível, eu tô terrível com isso. Petrópolis, mas também atende de forma online, é médica, então obrigado por você fazer parte da construção do nosso livro, tá, Rita? Obrigada, gente. Muito obrigada pelo compartilhamento, doutora Rita. Obrigada Bom, a vocês. imagina. Rita, só apertar para sair e agora a gente vai colocar Francine para vocês conhecerem. Lígia, você é gentil, você quando eu estou falando, você não deixa, quando eu estou falando, você não interrompe, mas sempre que você precisar interromper, por favor, me interrompa, tá? Tá ótimo aqui. Francine Milani. Aqui, pronto. Fran, já te adicionei, tá bom? Lígia, nós vamos combinar o seguinte, no finalzinho, eu já vou adicionando a próxima pessoa para não ficar esse delay, e aí você faz o encerramento final aqui, eu faço a introdução e você faz o agradecimento final e a gente não fica perdido aqui em quem agradece, os dois agradecem, nós já agradecemos todos os autores. Querida Francine, por favor, fale para nós um pouco de você, do seu livro, do seu capítulo, por gentileza. Olá, bom dia, doutor Tiago, doutora Lígia, uma grande honra, estou emocionada. Já é meu segundo livro com vocês, uma grande honra de verdade. Sou nutricionista há quase 20 anos aí de carreira e na área de neurociência e neurodivergência desde 2017. Comecei estudando pelo TDAH, amei a importância da nutrição nos transtornos neurológicos e aí, né, não parei mais e hoje grande parte da minha população tem transtornos neurológicos, autismo e outros. Meu capítulo é especificamente sobre a puberdade nessas meninas, né? A importância da gente olhar essas meninas de uma maneira diferente, né? Sabemos que muitas têm questões sensoriais para o próximo autismo. Quando vem a menarca, a primeira menstruação, isso pode impactar muito psicologicamente, fisicamente e nutricionalmente, né? Minha grande bandeira no autismo é o olhar da nutrição para os autistas, né? Da gente, às vezes, achar assim, é seletivo, porque é autismo, tá tudo bem, né? Eu falo, não, a gente tem muitas coisas para fazer com a nutrição. Precisamos nutrir essas células para que essas crianças e adolescentes e adultos também, né, se desenvolvam de todas as maneiras. E quando a gente fala da puberdade nas meninas autistas, a gente tem que ter um olhar muito importante, porque começa perdas menstruais de sangue todo mês, né? Então o capítulo ele fala muito sobre a anemia nessas meninas e outras deficiências nutricionais, mas foquei bastante sobre a anemia via ferro, via vitamina B12, via folato, que são os 3 tipos de anemia. A gente tem esse olhar cuidadoso, né, na deficiência nutricional de ingestão. E se isso já vem vindo até antes da menarca, né? Antes dessa puberdade, se era já um bebê, uma criança, já que não comia bem, muito restrita, com TARI, né, comendo uma quantidade insuficiente de alimento, não começa as perdas menstruais, o risco é muito mais aumentado dessas anemias. E a gente sabe que a anemia está muito relacionada com crescimento e desenvolvimento, que a gente fala muito na adolescência, com questões psicológicas, o aumento de depressão também associado à anemia, problemas gastrointestinais também, né? Então começa a diminuir ainda mais, já come pouco, né? Começa a diminuir ainda mais as questões nutricionais, né? E eu sempre falo, uma célula não nutrida, né? São órgãos não funcionando. Então um olhar cuidadoso aí para essa menina antes da puberdade, de preferência, né? Mas na puberdade mais ainda, por ter esse plus a mais aí das perdas menstruais todos os meses. Perfeito. No capítulo a gente fala outras deficiências também, como cálcio, ômega 3, enfim, né? Mas como o nosso tempo é curto aqui, quis focar bastante sobre anemia, porque é um assunto que eu vejo muito no consultório, e às vezes a gente corrige uma anemia ferropriva ou megaloblástica, e essa criança começa a comer, essa criança começa a socializar melhor, começa a ter mais questões psicológicas melhor, né, doutora Lígia? Então, o capítulo está muito rico, eu sou muito abençoada aí por estar junto com vocês, novamente. Nós aqui agradecemos a presença, toda a contribuição e realmente é fundamental nutrir essas meninas para que elas tenham energia. Francine, eu vou complementar rapidamente. Eu vi outro dia uma publicação muito interessante, era de uma mulher falando assim, claro que a gente entende que há muita neurodivergência, né? Ela falou não era TDAH, não era falta de atenção,
era apenas anemia. Claro que não é bom a gente falar de uma forma muito ampla isso, porque as pessoas falam, então é só fazer ferro que... Não, não. É que a carência Sim. nutricional, a carência de sono, a carência de nutrientes, macro, micronutrientes, faz com que você tenha comportamentos que não são aqueles comportamentos que nós esperamos, de boa performance, entre outras coisas. Então, a falta de nutrição adequada, o cérebro, ele tem células, e essas células precisam de nutrientes. E é muito interessante esse capítulo sobre como doenças, né, a gente poderia chamar dessa maneira, doenças orgânicas impactam no Sim. comportamento humano. Muito obrigado pelo seu capítulo e mais uma vez, Perfeito. obrigado duplamente por você acreditar em 2 livros, estar em 2 livros conosco, tá bom, querida? Uma honra, Um doutor. E é bem grande isso. abraço. A gente vê muito isso no consultório, né? Cuidar de causas orgânicas e melhora as outras questões. Eu atendo Perfeito, aqui em São Paulo, Alphaville, e online também. E é uma grande alegria estar nessa causa da nutrição no autismo. perfeito. Obrigada, gente. Imagina, foi um prazer, tá? Bom, Obrigada, doutora Francisco. agora estou adicionando a doutora Cláudia. Cláudia, eu posso chamar assim de amiga do peito já. Eu já tenho um relacionamento com a Cláudia há pelo menos uns 2 anos. Francine, eu acho que você tem que apertar o X, tá? Para você sair. A Cláudia é um amor. Eu amo assim a Cláudia, assim daquele, sabe aquela pirâmide de evidência científica? Ela tá lá na pontinha, na evidência científica de respeito, carinho, amor. Querida, por favor, fale do seu Sinto mesmo. capítulo. Desculpa, Lígia. Ai, gente, Sinto mesmo pela olha, doutora Cláudia. Tiago, você sabe que eu gosto muito de você, sigo você em tudo. Lígia, eu fiz uma amizade tão gostosa com você, te admiro tanto e foi tão gostoso estar aqui com vocês. Agradeço muito por estar participando, por me darem essa chance de participar, como coautora. E o meu capítulo, ele aborda sobre a geração invisível e os prejuízos do subdiagnóstico, né? Como a Lígia mesmo falou, existem particularidades inerentes ao sexo feminino, masculino, que dificulta muito o diagnóstico precoce nas meninas. E essas meninas crescem, é muito triste ver essas meninas crescerem, se tornarem adolescentes, adultas, e não terem um prejuízo muito grande com tudo isso. As meninas, como a própria Lígia falou, elas têm é, elas têm um desenvolvimento cognitivo até maior do que os meninos, então elas conseguem mascarar seus sinais autísticos, né? Justamente para elas gostam de se relacionar mais, elas são diferentes dos meninos, elas gostam de estar no meio das meninas. E para elas conseguirem estar nesse meio, elas elas usam de ferramentas para conseguirem é, interagir com os seus pares, né? E isso vem muita ansiedade, elas acabam ficando se isolando depois, porque de tanto mascarar, elas cansam, elas gastam muita energia com isso. E aí o isolamento é inerente, né? E esse isolamento acaba levando à depressão, ansiedade, e elas são diagnosticadas por suas comorbidades, elas vão correndo clínicas de neurologistas, de psiquiatras, recebendo diagnósticos equivocados de dupla personalidade, né? De depressão, transtornos generalizados de ansiedade, bipolaridade, e elas acabam levando até a ideação suicida e mesmo ao suicídio. Então, olha como é importante reconhecermos o diagnóstico precoce nessas meninas e não deixarem elas sofrerem com tanto prejuízo. Eu, como já estou há 40 anos, né, na clínica, já estou na segunda geração, quantas mulheres, meninas que eu acompanhei e passaram pelo nosso radar, né? Passaram pelo meu e por outros médicos sem esse reconhecimento do diagnóstico. E eu ouço elas falando isso. Inclusive, tem 2 histórias de uma psicóloga, neuropsicóloga que trabalha comigo, que é autista, tem a história dela que é comovente e a história de uma mãe de uma criança que eu diagnostiquei como autismo e ela depois
teve seu diagnóstico tardio. E tem a história dessas duas pessoas no livro que é comovente. A gente vê o quanto a falta do diagnóstico levou a prejuízo, né? Na vida acadêmica, na vida social, no trabalho, no seu convívio com o marido, com seus próprios filhos. Então, gente, eu convido a todos vocês não só lerem o meu capítulo, mas todo o livro, porque se todos reconhecerem essas nuances, essas características inerentes às meninas, sabemos reconhecer o mais cedo possível esses sinais e dar o diagnóstico, nós vamos poder acolhê-las melhor, vamos deixar com que elas tenham terapias mais específicas para elas e deixar essa geração invisível viver, né? Ser feliz. Então, é isso, gente. O meu capítulo aborda isso. Foi muito gostoso reconhecer esses sinais e sintomas e poder fazer diagnóstico mais precoce, né? Para não gerar tanto sofrimento nessas mulheres. Não é mesmo, gente? Exato. É isso. Muitíssimo obrigada, doutora Cláudia, pela contribuição e por nos ajudar a tirar essas meninas da invisibilidade, porque, como você disse, prejuízo é critério diagnóstico, nós precisamos saber se realmente é autismo, mas nesses casos, às vezes os traços parecem imperceptíveis, mas os prejuízos, né, eles são gigantescos. Aí Então, só é uma muito importante coisinha conversar assim, sobre esse tema. isso, e só uma coisinha, porque o que a gente nota é que elas falam, doutora, eu estou tomando muitos remédios, que às vezes tomam muitos remédios, né, controlados, mas eu não me sinto bem. Apesar de todos os remédios, eu ainda não me sinto bem. Eu ainda não sou feliz. Pois é. E quando é o caso do autismo, eu sinto que, às vezes, apenas a psicoeducação, apenas uma consulta tem o poder de aliviar esse peso todo, de, né, tirar esse peso das máscaras e a pessoa consegue se apropriar das suas características espectrais com mais alegria. Isso Cláudia, mesmo. obrigado, tá, meu amor? Obrigado mesmo, parabéns pelo seu livro, obrigado por estar conosco. E eu tenho certeza que as pessoas irão se deleitar aqui com o teu capítulo no sentido de como é importante esse autoconhecimento, como é importante pedir ajuda. Obrigado, tá? Obrigada a vocês. Tchau, Muito tchau. obrigada, doutora Cláudia. Tchau. Doutora Cláudia Eu saio? também é da... Ah, Pode sair, Cláudia. A Cláudia também é tá. da certificação, é do Rio de Janeiro. Vocês podem procurar, acompanhar também no seu perfil. E agora, saindo do Rio para São Paulo, a querida doutora Natália Viana, que é uma referência nacional quando nós falamos em nutrição, nutrologia, é uma médica, uma pessoa incrível que eu posso falar também que é uma amiga do peito, que me defende, que eu defendo ela, e por isso a gente está junto aqui. Doutora Natália, por favor, se apresente melhor do que eu falando aqui. Fale sobre o que você apresentou em seu livro. A palavra é sua. Prazer gigante estar aqui, como sempre, com vocês dois, que enchem meu coração de alegria e de conhecimento. Então, muito obrigada pela oportunidade. Jamais imaginei que ia completar a tríade, como é que é? Fazer um filho, escrever um livro e plantar uma Essa é árvore, né? fácil. Agora só falta plantar a árvore, que eu ainda não plantei. Foi uma honra gigante, assim, uma pesquisa profunda, né? Muita leitura, muito gostoso escrever e poder escrever não só de forma técnica, mas com aquela poetizada no texto. Meu capítulo, eu sou médica pediatra integrativa funcional, trabalho muito com criança autista, com suplementação e tal, então o meu foco foi falar do intestino, o eixo intestino-cérebro. E consegui, acho que, falar de uma forma leve para quem não é técnico, né? Então, muito sobre o quanto tudo pode impactar, principalmente na mulher, os hormônios, a constipação, uma alimentação ruim, uma seletividade, tudo isso tem um impacto gigante na produção de neurotransmissores, no humor da mulher, né? Tudo isso a gente trabalhou ali. A Lígia me deu um super suporte, Tiago, enfim, como sempre, todos vocês ajudando, mas foi muito gostoso fazer parte desse projeto, que eu acho que vai realmente ajudar muita gente. Eu tenho certeza que quando algumas mulheres que têm dúvidas
sobre o seu diagnóstico, sobre o diagnóstico das suas filhas, conseguirem acesso, né? Conseguirem ler esse livro, vai abrir o horizonte, ou quem já tem, principalmente, o diagnóstico, vai abrir muitos horizontes e muito conhecimento. É muito especial. Eu tô doida para ler todo o resto do livro, todo o restante, todos os outros capítulos que devem estar lindos. Estava ouvindo aqui todo mundo falando, curiosa para ler. Mas o meu também está muito especial, com certeza. Você é adorável, doutora Natália, e o seu texto também, tá? Como você disse, delicado, tem a base técnico-científica, que é um dos nossos objetivos, dar voz aos autistas. Você fez isso muito bem e de maneira poética, sublime. Muito obrigada pela contribuição, por estar aqui conosco e nos vemos no Congresso Espectro, né? Certeza. Muito obrigada. Obrigada, Thiago e Lígia. Vocês são mais do que especiais. Muito obrigada. Ó. Oh! Ai, está sem áudio, doutor Thiago. Eu estou tentando conectar outro celular para mostrar no modo espelhado aqui. Não, tá espelhado, né? Então, para as pessoas lerem, eu tô tendo dificuldade aqui. Então, para quem tá vendo aqui, eu por um lado para o outro, calma que eu já vou estar totalmente íntegro. Mas esse é o capítulo da doutora Natália Viana, né? Eixo intestino-cérebro, o impacto. Tem muitos estudos, nós falamos muito do neurodesenvolvimento, não da neurodiversidade. Como a microbiota, como os 1000 dias, e a gente já pode passar não para os 1000 dias, mas a gente pode passar para os 3000 dias, né, tranquilamente. Isso impacta na evolução de um paciente, na evolução de uma pessoa. E como a gente tem que olhar. Eu falo que eu tenho sido um defensor dos dois grupos. Existe o grupo muito tradicional do TEA e tudo mais, e tem um grupo que às vezes é muito extremo. Quando é muito ao extremo, eu não gosto, mas existe uma linha ali, depois dos extremos, né, que é um pouco mais para cá, que vai buscando uma centralização, que eu estou realmente tentando segurar as duas mãos e falar, olha, tudo isso é bom, tudo isso é legal. Existe aqui, e o quanto o paciente se beneficia de tudo isso. Por quê? Porque antes de ser autista, ele é indivíduo. Enquanto autista, ele tem mais dificuldades. A gente sabe sobre dificuldades mitocondriais, nós sabemos dificuldades sobre alergias, nós sabemos sobre dificuldades sobre sensibilidades. E isso precisa ser olhado. Porque se eu tenho um indivíduo que tem características específicas e que se beneficia de coisas específicas, por que a gente não pode oferecer ou pelo menos levar a informação para que as pessoas possam decidir? Querida Natália, muito obrigada. A Natália é a médica dos meninos em casa, é ela que faz a suplementação das crianças aqui. Então, para vocês entenderem o nível de confiança que eu tenho nessa ex-ruiva, que agora é loira, não sei se você pegou essa fase, Lígia, e obrigado, querida. Sim, e fica linda de todos os jeitos e também cuida das minhas alunas. Agradeço muito, doutora Natália. Obrigada, imagina, gente. Nath, nós que agradecemos. E agora vamos entrar com a Edna Bento, tá? Já estou adicionando aqui, Edna. Edna Bento, pronto. Já consegui. Vou tentar colocar agora o espelhamento aqui, tá, Lígia? Vai tocando aí para mim, por gentileza. Ok, claro. Seja bem-vinda, doutora Edna. Olá, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Gratidão ao doutor Tiago e à Lígia por essa oportunidade de fazer parte deste livro, que com certeza é uma obra que vai trazer muitas informações acessíveis para as pessoas. Eu sou Edna, sou psicóloga, tenho uma clínica na cidade de Tijucas, Santa Catarina, e o meu capítulo fala a respeito do fenótipo ampliado do TEA. Por que eu quis falar sobre isso? Porque na minha trajetória clínica, eu recebi muitas mulheres, principalmente mães de autistas, irmãos, que eram subdiagnosticadas e que suas dores, elas não eram levadas em consideração, né? Por quê? Porque eram pessoas funcionais que não davam tanto trabalho para a sociedade. E, atualmente, se buscarmos nas nossas fontes bibliográficas atuais, nós não encontramos tantos trabalhos que abordem sobre essa temática. Então, por isso que eu decidi escrever sobre o fenótipo ampliado. O meu capítulo, eu escrevi de uma forma diferente, onde eu conto uma história, né, de uma mãe que tem um filho autista e que, a partir daí,
ela descobre que ela está dentro do fenótipo ampliado, porque até então tudo dela era desvalorizado, porque ela não fechava em nenhum tipo de diagnóstico. Então, ela não teve tratamentos adequados, o que acabou gerando uma bola de neve. Foi feito tudo com muito carinho, com muito amor. E gratidão a vocês. Ai, nós é que agradecemos, doutora Edna, e realmente é importantíssimo falar sobre o fenótipo ampliado, sobre as pessoas que não fecham todos os critérios diagnósticos e, portanto, não recebem o diagnóstico de autismo, mas isso não quer dizer que elas não mereçam suporte, porque, inclusive, às vezes a pessoa tem 2, 3 traços, ela se identifica muito com as pessoas autistas, com o grupo, né, de pessoas autistas, e tem muitos prejuízos por conta de algumas, né, dessas características. Então, muito importante reconhecê-las, validá-las, respeitá-las, né, e oferecer o suporte personalizado. Muito obrigada pela contribuição. Eu vou, esse capítulo, talvez eu peça licença para falar de alguns, né? Mas esse tema é tão relevante, todos os temas são relevantes, não tem tema que não é relevante. Mas essa questão de fenótipo ampliado, ela é muito interessante. Porque o que acontece? Existem pessoas que, a depender de quem faz o diagnóstico, a dependendo da ótica, falaram tranquilamente que essa pessoa é um autista. E tem mesmo. Só que aquela pessoa, ela não se sente no lugar de autista, porque ela não sente um verdadeiro prejuízo. E é tão importante também não dizer que não é nada, ou olha, você tem traços, traços como? Tá, pode ser o termo traços autísticos, né? E quando você tem um nome para a pessoa conseguir entender o que ela pode ser ou como ela pode buscar ajuda, se eu pudesse, e é uma opinião pessoal, e casuística não serve para nada quando nós estamos falando de autismo, e a Elígia pode discordar e a Edna pode discordar. Mas para mim é como se a gente tem o autista 1 de verdade e um pouquinho acima do autista nível 1, nós tivéssemos uma subclassificação. E isso para mim seria o fenótipo ampliado. Aí você fala, não, mas então isso não é fenótipo ampliado, isso é autista nível 1 de suporte. Depende, porque a gente tem a subjetividade do que é dor, do que é sofrimento, do que é prejuízo. E para ser autista, tem que haver um prejuízo clinicamente significativo na socialização, na comunicação, no comportamento, nos padrões, nos rituais, nos apegos, questões hiper ou hiporreativas, e que nós sabemos muito bem. Então, esse tema é extremamente relevante e a gente abre aqui um diálogo, uma conversa com as pessoas que falam, não existe fenótipo ampliado, espectro expandido, existe. Traços autísticos existem. E nem todo mundo que está dentro de um fenótipo ampliado, espectro expandido, vai estar dentro do TEA nível 1 de suporte. Querida Edna, muito obrigado pela sua contribuição, parabéns pelo seu capítulo. Lígia, se você quiser discordar de tudo, eu fico quietinho, porque na sua presença eu abaixo a orelhinha e falo, não, então tem razão, mas essa, como eu falei, é a minha opinião pessoal a respeito desse tema tão relevante. Mas hoje em dia nós temos caminhado para isso, né? Na psicopatologia. Os diagnósticos são dimensionais e no caso do espectro, né, esse limite, ele não é preciso. Então, na população, existem algumas pessoas que têm algumas características, eventualmente elas se beneficiam de um pouquinho, né, do traço, de alguma condição, e em outras situações existe prejuízo clinicamente significativo, mas não por todos os critérios, né, para que se configure um diagnóstico formal. Perfeito. Edna, muito obrigado, tá bom, querida? Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigada, doutora Edna. Agora vamos entrar com a doutora Kelly da Pediatria Descomplicada, também uma pessoa simbólica no meio da pediatria, principalmente. Eu acho que é uma das grandes referências que nós tivemos em pessoas que levavam informações, que levavam conhecimentos. Na época que tudo isso era mato, né? A gente conhece a Kelly aí, pelo menos há uns 4, 5 anos. Kelly, já enviei o seu convite. Se por qualquer motivo não aceitar, a gente passa para a GDN e depois a gente volta para a Kelly, tá bom? Lígia, eu vou te complicar. Tem algum capítulo que você fala assim, nossa, eu não esperava esse capítulo e foi uma surpresa muito positiva quando eu li, quando eu vi a construção dele. Era uma coisa que não estava ali realmente no script, que você gostou bastante? Tem vários capítulos excelentes e fundamentais.
E começando pelo início, o seu capítulo, falando sobre a sua experiência na clínica pediátrica, extremamente importante. Depois temos capítulo da doutora Camila com o Dr. Rudimar, tem uma equipe fantástica, e eles falam sobre a epidemiologia, então fizeram uma busca, uma análise, né, uma revisão sistemática para que a gente soubesse o que se fala pelo mundo, qual é a proporção, né, aproximadamente. A gente não pode dizer real ainda, que não temos números certinhos, mas fizeram esse rastreio e Que legal. trouxeram tabelas, tudo muito Que legal. estruturado a respeito da epidemiologia e Perfeito. começa por aí. Legal. Doutora Gediene, eu chamei você agora, vê se está aí o convite, e a gente volta para a doutora Kelly após a Gediene, caso não entre. E aí, se não entrar, ou deixa eu já adicionar. Se entrar as duas também, não tem problema, a gente vai conversando, cada uma fala uma vez, fica todo mundo participando da live, fica lindo dessa forma, que é a construção de vocês, tá? Gediene e Kelly, já enviei o convite, e para você que quer receber o livro na sua casa, basta comentar essas três letrinhas, EFA. Por algum problema de Instagram, tanto a Gediene quanto a Kelly não estão conseguindo entrar. Aparece para mim que elas tentam, mas não conseguem, tá? Gente, rede social é maravilhoso, rede social é uma bênção, mas às vezes tem dessas coisas, tá? Não é culpa minha, não é culpa nossa. Então, já convidei as duas e não estão conseguindo entrar. Eu vou passar para a Fernanda, não apareceu o convite. Manda você, por favor, Gediene e Kelly. Deixa eu ver aqui. E eu vou passar para Fernanda Soler e já mando novamente para você, tá, Gediene? Mas ó, vou mandar uma última vez para Gediene. E vou mandar também para Kelly uma última vez para ver se vocês conseguem receber esse convite. Perfeito, convidadas duas, tá? E também já vamos aqui com a doutora Fernanda Soler. E aí, pessoal, comentem aqui o que vocês estão achando dos capítulos, do conteúdo desse belíssimo livro, dessa obra aqui maravilhosa chamada Espectro Autista Feminino, um livro feito para mulheres, feito para meninas, para dar esse diagnóstico no sexo feminino, que fala aí de todos os assuntos que vocês possam imaginar. Vocês viram, né? São mais de 40 capítulos. Na verdade, eu acho que tem mais. São 40 e quantos, Lívia? 46 capítulos. Eles tinham quase 50 capítulos. É muito sensacional mesmo que nós produzimos. Bom, Fernanda Soler também não entrou. Eu vou para o próximo, doutora Rafaela Leal, tá? Se qualquer coisa nós fazemos, a gente fecha essa live, Lígia, salva ela e abre outra se esse for o bug do Instagram, tá bom? Vamos convidar a doutora Rafaela Leal agora para vocês ouvi-la. Doutora Rafaela, lhe chamei, tá bom? Tem algum problema no Instagram. Então vamos lá, gente. Vou fazer essa live em duas partes, tá? A primeira já está aqui, já está salva. Nós vamos começar uma segunda parte agora, porque os co-participantes não estão conseguindo entrar. Eu não acho legal a gente tocar sem eles, porque eles se dedicaram muito, estão aqui conosco. Então, nós temos um respeito máximo a cada um dos coautores. Não é sobre o Thiago, não é sobre a Lígia, é sobre cada um tem uma contribuição do mesmo tamanho, da mesma maneira, então nós realmente queremos que todos participem. Lígia, eu vou fechar, vou salvar essa live e a gente já volta para uma live, então quem está aí, a gente ainda vai sortear livros autografados para vocês e nós voltamos em exatos 1 minutinho, que é o tempo de eu salvar, tá bom?